Muito bem, que delícia estar com você, transmitindo conteúdos para reflexão, para libertação, por que não dizer libertação? Precisamos nos libertar de coisas que estão encraqueladas dentro da gente. Eu trago um tema hoje gostoso para a gente refletir, como se libertar do que não te faz bem. Val Capelli, nem precisa me falar isso, Val Capelli. Se não faz bem, eu solto e pronto. Será? Se não está gostoso dentro de mim, eu deixo no caminho. Será? Se eu não mandei bem, eu não fico me obsediando, eu sigo fluindo e primeiro eu me perdoo, depois eu não me culpo, levo a consciência e não sofro. Será? Ai, Val Capelli, não provoca que o padrão meio que bloqueado vai se manifestar. Pois é, realmente a gente fica prisioneiros daquilo que nos faz mal. E é um contrassenso, porque se faz mal, porque eu fico ali, quando me prendem, fecham as portas, tiram a chave e eu não liberto. Mas esses conteúdos internos, de emoções mal resolvidas, de situações que a gente insiste em manter guardadas e elas não são boas, não há uma porta fechada com chave trancada que levam a chave. Não. Sou eu mesmo que me aprisiono dentro disso. Me ponho num ambiente regado de tantas coisas que me fizeram tão mal. Então as situações acontecem, alguém nos magoa, nos decepciona, a gente está cheio de expectativa e logo vem aquela desilusão, que na verdade, desiludido, eu estou mais próximo à verdade. A desilusão vem para mostrar um caminho onde a verdade se faz presente. Quando estávamos iludidos, estávamos nos enganando, insistindo numa situação que não estava muito clara, e aí a gente se desilude. A gente se frustra porque às vezes enche de expectativa e quando vê, não é nada daquilo. Então a gente tem componentes externos que as pessoas trazem, condições internas que nós colocamos. Elas nos magoam. Não. A gente se machuca profundamente com o que elas nos fazem. Mas elas fazem aquilo, sempre fizeram, talvez até antes teria já feito e a gente não se deu conta, a gente se iludiu, a gente quis se enganar, mas as situações apareciam, tendências a que se tornasse exatamente como se tornou. E eis que a situação está ali, machucada e fica guardada. Quando um acontecimento invade a gente não sai daquele ambiente emocional. Eu vi uma experiência, tive uma cena muito interessante para refletir e que diz respeito ao que estamos falando aqui, sobre quanto a gente guarda o que não faz bem. Na recente viagem para a Patagônia, lá, as nossas experiências na Terra do Fogo, Ushuaia e Patagônia, lá no Parque Nacional e nas árvores daquela região patagônica, existe um nó nas árvores, né? Existe um jau-jau, que é uma protuberância que se forma por conta de um fungus. Um fungus amarelado chama-se pão de índio. Ele é um fungus que acopla a árvore e a árvore então faz uma barreira de resistência para empurrar para fora. Ela forma uma casca mais grossa, dilata, para jogar aquele fungus fora, para ele não ficar ali. Então a maneira que ela tem, né, como ela não sabe dar um sacudidela, né? Um saculejo, precisamos ensinar a árvore a saculejar. Se ela pudesse dar um saculejo, já espirrava pão de índio para todo lado e esse fungus não ficava agregado. Mas ela não pode, só mexe, só move quando o vento empurra ela. Mas ali não dá para ela realmente saculejar e os fungos saírem. Ela forma aquela protuberância, e a gente vê aqueles nós com aquelas bolinhas amareladas, que é o pão de índio, e ela está tentando jogar ele. E uma hora ele se desprende, porque ele não tem um tronco amistoso para ficar agregado. Aquele jau-jau, aquele nó, aquela formação, fica numa região, mas a árvore cresce, novos galhos surgem, ela vai em busca da luz, ela recebe a brisa do ar, ela realmente desenvolve e tem ali um processo de esquiva de algo que não é bom. Mas ela continua. Interessante, quando algo nos invade, quando alguma coisa nos aborrece, quando alguma coisa vem de fora e fica realmente grudada na gente, sugando, incomodando e machucando,
a gente não floresce para canto nenhum, a gente não sai daquela situação, a gente fica impregnado nisso. Pensando o dia inteiro, mentalmente, né, remoendo aquilo, então a gente ressente as coisas. Sentir novamente, ressentir. E você sabe que a mente ela é atemporal. Se eu penso hoje numa coisa de outrora, ela se torna presente nesse agora. O nosso mental presentifica. Então, quando a gente pensa, lembra o que não foi bom e está guardado, a gente de novo revive, ressente, e aquilo se faz presente dentro da gente. Então, olha que coisa interessante. Quando há uma invasão no tronco da árvore ou num galho dela, ela cria uma saliência, mas continua desenvolvendo, continua crescendo. E a gente fica reverberando como se a gente não fizesse nada mais além daquilo, não fosse para lugar nenhum. A gente não faz novas relações, novas amizades, porque fica guardando a decepção da anterior e pode sofrer novamente. A gente fica com trauma, bloqueado, com barreiras, a gente distancia as pessoas, tem mecanismos, né, de distanciamento dos outros para que elas não se aproximem, novas relações, amizades, e a gente se machuca novamente. Então a gente vai criando um campo de defesa-proteção e altera a nossa constituição. A árvore não. Se ela é frutífera, ela desenvolve e daí dá seus frutos. Se ela precisa de luz, ela cresce e vai em busca da luz. Se ela precisa manter folhas fortes, elas então fortalecem suas folhas. E o processo está ali para esquivar do que aborrece, mas ela não está ali como se aquilo tivesse presente como um todo o tempo inteiro. E assim nós somos, e deveríamos também fazer, tá? Deixar aquilo, aprendemos, ocupar aquele espaço mexido, esvaziado, machucado, por coisas novas, por situações bacanas. Às vezes, a gente faz isso com as nossas próprias coisas, né? Às vezes não é alguém que nos decepciona, nos aborrece. Somos nós que nos arrependemos, somos autocríticos, o nosso nível de autoexigência altíssimo, e aí a gente se trucida quando não manda bem. Pega no pé, não. A gente se estraçalha quando deixa a desejar. Porque eu não fiz, porque eu deveria, eu teria, eu faria. Esquece os ias. Olha, nós estamos há quanto tempo na área da integrativa, né, falando os ia não te leva a lugar nenhum. Deveria, teria, poderia. Não foi. Agora o que é? Porque antes não teve como ser. Fizemos o que podíamos. Era o que deu naquele momento. Era o que sabíamos. A escolha que a gente fez. E às vezes as coisas realmente são próprias e ficam, né, guardadas. Eu me arrependo tanto, ainda estou pensando aqui no que deu que eu fiz, porque não mandei bem, deixei a desejar, perdi a oportunidade, deixei passar. Ou então, né, mandei bem, mandei mal, eu me culpo. E a gente precisa ver como é que a gente vai perdoando a gente, saindo dessas situações que nos aprisionam nela. Ai, como é que a gente faz? Sabe que uma coisa simples, mas você sabe que as pequenas coisas refletem as grandes experiências. Eu estava, né, dirigindo na nossa cidade e aí havia uma saída, porque diante do trânsito havia uma saída, que era uma saída desobstruída, mas não sei se era uma saída original, né, uma saída realmente da via para pegar uma outra que estava do lado andando bem, vou mudar o caminho, vou mudar a rota. Tinha uma saída. Eu olhei, não vinha nada na outra pista, estava tranquilo, aqui também não. Eu peguei, entrei e saí. Falei, nossa, acho que não era uma conversão permitida, né? E ainda tive a infelicidade de ver que tinha um DSV ali na frente. Era proibida? Não sei. Mas ficou aquela coisa, será que deveria ter passado por ali? Será que deveria fazer essa conversão? Nossa, acho que não foi legal. Será que vai aparecer uma multa? Nossa, será que eu cometi uma alteração de trânsito, né? Uma negligência no volante? Com toda a segurança, bem observada. E aí eu pensei, olha só, eu me preparava para esse tema, olha só. Como é que eu me desprendo disso que não está me fazendo bem? Eu estou lá ainda remoendo a escolha que eu fiz, que não foi a melhor, que talvez eu não deveria, poderia ter mantido lá, não valeu muito a pena a escolha que eu fiz. E aí, sempre reverberando aquilo, como é que eu saio disso? Comecei a olhar a paisagem de onde eu passava, a estrada onde eu estava, o caminho que eu fazia, a rua por onde, né, tinha ali as pessoas passando, e aí eu percebi que eu só conseguia sair de lá onde eu deixei a desejar,
não me agradou, não me aprovei, também não foi tão escabroso que eu me culpei, né? E aí entra numa questão, se alguma coisa em decorrência disso vier, eu vou assumir, porque realmente, né, eu posso ter feito algo inadvertidamente, que não deveria ali. Então, entra naquela coisa que a gente às vezes perde a beleza do próximo lugar, porque a gente fica se mortificando pelo que fez no outro lugar. A gente deixa de aproveitar uma ocasião porque fica lembrando de onde deixamos a desejar na situação. Puxa, o que eu deveria ter falado? Nossa, eu não deveria ter colocado aquilo. Aquele jeito não foi legal. Não foi, não deu, não gostei, aprendi. A próxima, não vou fazer. A gente precisa transformar isso tudo numa consciência de aprimoramento. E como a gente faz isso, aprendi a lição. Daqui para frente, nunca mais outra vez. E agora, já foi. Aquele foi o aprendizado. Tomei a consciência de que não vale a pena. E o que eu tenho? O presente. Assim como a árvore tem os seus galhos, né, e de repente a luz para alcançar, o fruto para poder dar, quando ela é frutífera, ela não fica parada naquele nó que faz nela. Interessante como a natureza, ela consegue, né, transpor isso. Às vezes as pessoas, para economizar o seu trabalho, pegam uma árvore crescendo e utilizam ela para, né, amarrar um aço de metal ali, para momentaneamente segurar, e ela cresce. Ela suplanta aquilo, ela continua em busca da luz, ela continua recebendo a brisa. Interessante. Não há uma ferida exposta que compromete a saúde da árvore. Ela consegue dar um jeito na sua constituição ali do caule, do tronco, e continua florescendo, continua frutífera. Interessante, você vê no interior aqueles pés, né, de goiaba, que às vezes, né, amarravam um monte de fio lá, eles cresceram assim mesmo, e aí da goiaba, você olha, o tronco, estava lá pendurado um monte de coisa, um monte de lixo ali, um monte de metal, estrangulando. Ela contornou e continuou. Ela não ficou ali xingando ou, né, no desconforto de quem pendurou o metal, de quem amarrou o metal. Ela não busca os responsáveis para se vingar, para fazer justiça. O ser humano faz isso. A nossa mente é impressionante, porque a experiência humana ela é muito mental, racional. Então a mente nos leva para qualquer ponto. O que foi errado tem que ser reverberado para que eu não erre de novo. Isso se torna uma obsessão. O mental é muito acentuado. E o espiritual? Às vezes a gente perde essa acoplagem. Eu me lembro nos anais das minhas experiências espirituais, de conexão com espíritos através da incorporação, mais com seres de outros planetas, com os extraterrestres, na conexão. Houve uma incorporação que me deixou assim, muito surpreso. Porque incorporaram no grupo ali um espírito de outro planeta que disse que estava procurando o amigo dele. Como assim? Sim, meu amigo, nós somos de outro orbe, viajores do universo, e passávamos pela Terra. O meu amigo foi fazer uma incursão e ele não retornou mais, ele se envolveu, eu perdi. Aquilo me deu uma estranheza, como assim? Hoje, refletindo a respeito, eu compreendo que realmente a experiência na Terra ela é muito mental e ela acaba sufocando o espiritual. Imagina um espírito viajor do universo de tantas estrelas, aquela condição espiritual elevadíssima, de repente encapsula numa mente que começa a reverberar situações que vão registrando, que vão sinalizando, e acaba a alma se perdendo, se desconectando. Quando você fica muito ligado a uma coisa de arrependimento, de culpa, quando você fica ressentindo coisas que não são boas, a sua alma, ela some. Você perde, desconecta. Eu quero minha alma conectada a mim. Como é que eu trago minha alma de volta? Deixando a mente, passando por cima das situações que são sinalizadas. Cuidado, olha isso, veja direito, não vai me repetir outra vez. Não, gente, essas pulsões são obsessoras. Você sabe que o obsessor no campo mental não precisa nem trabalhar. Sim, porque a mente nossa faz o serviço de nos obsediar, gente. Sofre-se mais de obsessão mental do que obsessão espiritual. Agora nós temos, gente, um verdadeiro campo de obsessão mental. Porque aquilo que é o meu ponto fraco, as minhas inseguranças, incertezas, os medos que eu carrego dentro de mim, eles são potencializados com as mensagens que eu recebo.
Nossa, quando eu vejo aquilo e como eu tenho interesse, quero ver melhor, eu clico, então eu começo a receber cada vez mais. E aquilo passa a me perturbar cada vez mais. É trazido de uma forma que eu torno obsessiva. Porque quem propagou aquilo está ganhando, né, likes, está ganhando visualização, está ganhando compartilhamento, só está ganhando, e quem está perdendo? Você. A energia da felicidade, do bem-estar, porque você está revivendo situações que te afetam. São venenos que te perturbam. São obsessões que não têm espírito. Tem os seus componentes mentais. Olha, é mais fácil você ser obsediado pela sua mente do que por um espírito. Porque dá trabalho para o espírito se aproximar do seu ambiente, furar a barreira da reencarnação e entrar no seu reduto de vida, porque você só recebe dentro do seu ambiente de convívio, do seu lar, o espírito que você deixa entrar. Então, para ele entrar, você tem que dar uma brecha. Não é assim, vai entrando, se infiltrando, vendo tudo o que acontece na hora que bem entende. Não. A espiritualidade superior respeita e não desvenda coisas que fazem parte da sua intimidade, da sua vida, até mesmo da sua privacidade. Eles não vêm bisbilhotar isso. Não tem um foco nisso. É uma conexão energética, espiritual, e não tudo sendo visualizado. É a mente que registra o que vê, o que significa, o que representa, o que está fazendo, quando começou, o que vai terminar. Isso tudo é mental. No plano espiritual não tem o mental. Então as coisas acontecem num nível mais direto de alma, de essência. O obsessor também, gente, para ele entrar no seu ambiente, você tem que dar permissão. Eu me lembro um dia numa experiência de desdobramento, numa experiência de projeção astral, que eu estava no nosso espaço, ali eu fiz uma projeção, um deslocamento da consciência, que é um fenômeno muito bacana, que a gente tem essa busca toda pela consciência desse universo, e ali eu vi na rua estava uma verdadeira bagunça, baderna, uma esbórnia, de almas, de espíritos e tal, mas realmente uma bagunça muito grande. Engraçado que ninguém adentrava a minha casa, mas numa das outras casas entrava, porque eu sabia que eram umas casas meio estranhas, esquisitas, povo meio diferente, sei lá o que ali, meio estranho. E eu percebia que até entravam por lá, era como se fosse uma festa na rua, mas uma baderna, seres assim muito, espiritualmente perdidos, baderneiros, e interessante que eu olhava assim, nenhum entrava. Para entrar, você precisa abrir as portas. Então é difícil, ele tem que esperar muito, gente, dá trabalho. O obsessor tem que ficar na chuva, no sol, tá certo que ele não sente, mas a demora até você abrir brecha. Olha o que eu recebi, gente, isso daqui, é absurdo, pronto. Abri os portais do acesso, do umbral no meu lar. Através do meu mental, do meu estado mais assim, impactado com a situação. Então, eu fico preso às situações que não são boas, eu intensifico elas que vão reverberando cada vez mais, isso fica me machucando e vai causando uma auto-obsessão, vai abrindo portas para que eu seja obsediado. E como é que eu me liberto disso? O que eu faço? Conecto com a alma. O que a alma tem? Consciência. O que a alma tem? Tolerância, qualidades do espírito, um sentimento de compaixão, compreender. Poxa, a pessoa fez o que ela sabia, o que estava dentro dela, o que ela podia na hora. Também eu tenho uma parte nisso, porque também esperei muito, cobrei demais, exigi muito. Então a gente tem uma autoconsciência, eu diria que 50% é um componente que a gente pôs naquilo que nos decepcionou, e 50% a decepção da pessoa através daquilo que ela realmente nos trouxe. Então a gente vai tendo consciência, assumindo a parte que nos cabe. E como eu me liberto, então eu me auto-perdoo. Utilizo esses componentes espirituais da alma, onde eu vou... gente, dizer aprendi. Eu deixo ocupar esse espaço um dia tomado por uma mágoa, por uma ferida, por algo novo, pela brisa do agora, pela gentileza que me fazem, pela oportunidade que eu desvendo, pela chance que eu tenho, pelo encantamento daquilo que se passa ao redor. Tá vendo? Me conectando com o presente. Eu desembrulho o presente do momento atual em que vivo. Como se eu desembrulhasse um presente e digo, olha o que a vida me ofertou. Isso
Gente, quantos presentes, em tantos momentos. Eu me lembro, antes de vir hoje, né, para essa live no Instagram e para esse programa de rádio, eu estava com atividades até a hora da saída. Então eu tinha para mim que, né, às 18 horas eu sairia, o programa é 18h30, moro aqui perto da Paulista, onde a gente transmite, né, e quando eu estava aí acelerando para sair, ali já faltava 5 minutos para 6, né, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos para pegar as coisas, para já sair. Quando deu 6 horas eu olhei, não era 6, era 5. Eu desembrulhei o presente do tempo e disse, eu ganhei 1 hora, eu ganhei 1 hora. Olha só, fiquei tão contente, gente. Bom, o que eu vou fazer nessa hora que eu me presentei? Eu vou abrir o tema que eu vou desenvolver hoje. Eu vou olhar para tudo que eu vou levar e vai estar comigo, ver se está tudo comigo. O que eu faço com a valiosa hora que eu ganhei, esse valioso momento? Então, chegam presentes, deixa-se encantar, com coisas simples às vezes. Mas eu podia falar, onde já se viu? Corri tanto, me aborreci, achei que era a hora já, e não olhei direito, não observei, não consegui enxergar o ponteiro. Como assim eu me atrapalhei, tá vendo? Eu ganhei 1 hora. Olha que bacana, sabe? E a gente não sabe aproveitar isso. Um dia eu tinha uma cirurgia marcada, e essa cirurgia ela foi adiada um dia. Então eu preparei tudo para que aquele dia fosse um dia de procedimento. E liberei todas as atividades e aí foi adiado, né? Para o dia seguinte, para uma outra ocasião. Sabe o que eu fiz? Gente, eu ganhei um dia. Gente, eu ganhei um dia. Se eu tivesse prestes a desencarnar e um dia fosse dado, que maravilha! Se eu tivesse próximo a um processo de fim, eu tivesse ainda 1 hora. Ai, que maravilha! Olha só, gente. Isso nos faz desprender de tudo que é ruim, que está guardado, que é esse encantamento da realidade, essa conexão com a alma, é abrir o presente da realidade momentânea e observar como é que está, quem está aí, quem é você, quem entrou na live, quem está acompanhando eu para a rádio, eu aqui na rádio ao vivo. Olha, eu vou desembrulhar esse presente, eu vou me conectar. Aí, todas as chagas que ficaram lá atrás serão ocupadas agora por coisas bonitas, agradáveis, bacanas. Como é bacana falar com você. Dar um espaço, por exemplo, um espaço aqui na rádio para a gente conversar, para eu ver que pergunta você tem para fazer no Insta, para você telefonar para cá, porque eu posso interagir com você pelo telefone da Vibe Mundial, que é o 31710221. No bloco seguinte, depois do intervalo da rádio, eu posso atender um telefonema seu para fazer uma pergunta sobre cromoterapia, sobre metafísica, ou como é que eu me liberto do que não me faz bem e ainda está dentro de mim. Como é que eu faço? Sobre o tema, sobre a metafísica, sobre a cromoterapia, você pode ligar. Você pode fazer uma pergunta pelo Insta, que agora eu vou dialogar e verificar que perguntas tem, para a gente retornar e poder compartilhar. Agora, eu tenho um presente para você abrir. Sabe qual é? Para nós abrirmos juntos aqui. É um convite que eu quero fazer a você para viver a vida no melhor que a vida tem a oferecer. A consciência metafísica do nosso cotidiano. Curso de Metafísica da Saúde comigo, Val Capelli. Em fevereiro do ano que vem, inscrições abertas. Cada aula é uma experiência maravilhosa. É olhar para um setor da vida e ver quanto talento a gente tem para lidar com aquela situação da realidade. Ter aquela consciência que aprimora os nossos potenciais. E quando adoecemos, que marca trazemos? E como desatar esses nós energéticos, emocionais, para ajudar a se curar. Metafísica da Saúde em março de 2026. E agora, em fevereiro, gente, março não, Metafísica da Saúde é fevereiro, porque março a gente viaja para a Patagônia, eu tenho alguns lugares para o fim do mundo. Fomos lá para selecionar a melhor experiência, no melhor lugar. Sincronizar cada lugar que vamos viver, as experiências melhores da Terra do Fogo. Cabo São Pablo, olha que lugar lindo, no Canal de Beagle, na navegação com pinguins, no Farol do Fim do Mundo, no 4x4, que a gente tem a natureza tão preservada daquela região. Venha viver uma experiência na Patagônia Argentina, Terra do Fogo, Ushuaia, comigo, Val Capelli, em março de 26. Bom, nosso telefone 50726448. O contato valcapelli.com,
valcapelli.com. Você fala com a gente, conhece a programação. Que delícia estar com você. Eu estou abrindo a realidade agradável do momento para não ficar atolado nos descontentamentos que vivenciamos na trajetória até aqui.